A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Então, queridos irmãos, hoje é mais um dia abençoado que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Temos que ser gratos pela vida e pelo milagre de termos acordado. Então, queridos irmãos, hoje eu estou aqui para te falar sobre o segredo para um relacionamento 100% saudável, em 3 passos. Você sabia que há uma forma do teu relacionamento, do teu casamento, ser 100% saudável? E eu falo de 100% saudável, sem muitas brigas, sem muitas complicações, sem muitas desavenças. Posso dizer que um relacionamento que parece perfeito, mas para que isso aconteça, existem esses 3 passos que eu vou citar para você, que você deve seguir. Se você não seguir, infelizmente você não tem como ter um relacionamento 100% saudável. O primeiro passo para um relacionamento 100% saudável é colocar Deus em primeiro lugar. Olha o que a Bíblia vai falar em Provérbios, no seu capítulo 3, versículo de número 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Queridos irmãos, acontece que muitos de nós temos limitado o poder de Deus. Limitar de que forma? Nós achamos que Deus só age em certas áreas e outras não. Mas uma coisa eu devo te dizer, Deus age em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso relacionamento. Muita gente tem falhado nos seus relacionamentos pelo simples facto de que não têm consultado a Deus para terem um relacionamento. Querido irmão ou querida irmã, antes de você namorar com alguém ou querer casar com esse alguém, Deus precisa confirmar se essa pessoa realmente vai ficar contigo ou não. Nós queremos excluir Deus dessa área, porque Deus não tem falado com todo mundo. Então, se você quer ter um relacionamento 100% saudável, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E quando eu digo Deus em primeiro lugar, é consultar Ele, ter a permissão dEle, porque existem pessoas na nossa vida que simplesmente vêm de passagem e outros vêm simplesmente para nos destruir. Então, se você não saber quem é essa pessoa, a tua vida vai ser um completo desastre. Por isso é que nós temos visto muita gente namoram com diversos tipos de pessoas e não conseguem ficar com alguém, porque não têm a confirmação de Deus. Deus não lhes disse nada. Eles agiram segundo os seus próprios pensamentos, achando que iria dar certo, mas acabou não dando certo. Queridos irmãos, nós não temos como prever o futuro, mas Deus sabe do futuro. Por isso que Ele é necessário ser consultado para esse tipo de decisão. Porque uma vez você decidindo tomar essa atitude, colocar Ele em primeiro lugar, consultar Ele em tudo, você dificilmente vai errar, porque é Deus quem escreve as coisas. E uma vez você estando com Ele, Ele te orientar como deve ser feito, como deve seguir, dificilmente você vai errar. E se provavelmente aparentar que você errou, na tua cabeça pode aparentar que é um erro, mas por intermédio daquilo, Deus está trabalhando. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus nas tuas decisões. Coloque Deus em tudo que você for fazer. O segundo passo para um relacionamento saudável é o compromisso. Olha o que a Bíblia vai falar em Provérbios, no seu capítulo 16, versículo de número 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Queridos irmãos, o compromisso aqui que eu me refiro é os dois terem um compromisso com Deus. Apesar do que muita gente tem falado por aí, né, que a pessoa precisa ser da igreja, precisa pertencer ao conjunto, eu te digo que isso não é o principal. É claro que essas duas coisas têm que fazer parte, mas não é o principal. O principal é a pessoa ter compromisso com Deus. Por isso é que você vê muita gente na igreja que pratica maldade. Há feiticeiros na igreja, há bruxos na igreja, há invejosos na igreja, há mentirosos, há idólatras na igreja. Até na igreja o próprio diabo conseguiu se infiltrar. E aqueles que estão permanentes são aqueles que têm compromisso. A pessoa que tem compromisso é de Cristo onde quer que ele vá. Quem tem compromisso é de Jesus, em casa, na rua, no trabalho e etc. Acontece que tem muita gente que sábado e domingo está na igreja, ou a semana toda está na igreja, mas essa pessoa só é santo, só é fiel dentro da igreja. Fora é uma tristeza, uma lástima. O que é ter compromisso? Ter compromisso é ser fiel a uma determinada coisa ou alguém, independentemente do lugar ou da situação. Um cristão ou alguém que quer ter um relacionamento saudável com a sua esposa tem que ter compromisso com Deus. O compromisso que eu me refiro não é ir à igreja. O compromisso que eu me refiro não é fazer parte do conjunto, não. É obedecer a Deus. Eu conheço muita gente que pertence ao conjunto, jejua, ora e vai todos os dias na igreja, mas todos os relacionamentos em que Deus disse para não ter, a pessoa teve.
Ou seja, a pessoa desobedece a Deus quanto a isso. Então, isso para mim não é compromisso, não. Porque a própria Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqueles que foram escolhidos para Deus, aqueles que Deus escolheu para ter um compromisso, algo mais íntimo. Essa pessoa não se desvia nem fora, nem dentro. Ele só conhece uma palavra. Sim, Deus, faz e vou fazer, mesmo que não queira fazer. Isso é que é ter um compromisso. O que acontece é que as igrejas estão lotadas e cheias de pessoas, mas no meio de milhares, simplesmente 2 ou 3 têm compromisso com Deus. Por isso é que a própria Bíblia fala que poucos vão ser salvos por conta disso. Há muita gente vivendo fingimento, há muita gente vivendo de forma banal. Na igreja ouve o que o pastor fala, mas em casa não respeita o seu parceiro. Em casa não respeita os seus irmãos, não respeita ninguém. Mas é alguém que pertence ao conjunto, prega, faz tudo e aquilo. Então, o compromisso é que é importante. O compromisso é que é o principal, primordial, o que Deus exige. Então, você vendo essa segunda qualidade com Deus, o teu relacionamento vai dar certo. Vai dar certo em todos os aspectos. Porque quando surgirem adversidades, surgirem problemas, ou você quiser discutir ou causar um grande caos, antes que isso aconteça, se você tiver compromisso com Deus, Deus te avisa com antecedência. Deus te impulsiona você a melhorar todos os dias. E não só o bom de você e o teu parceiro terem compromisso, é que Deus sempre vai falar com os dois. Vai falar contigo e também vai falar com a outra pessoa para poder confirmar. O terceiro segredo para um relacionamento 100% saudável é o amor. Olha o que a Bíblia vai falar em Efésios, no seu capítulo 5, versículo de número 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Queridos irmãos, maridos, mulheres, namorados e etc. Amem os vossos parceiros. Homens, amem as vossas mulheres, mulheres, amem os vossos maridos. É um mandamento. E isso é benéfico para vocês e para outra pessoa. Precisamos amar para que o teu relacionamento seja 100% saudável. Para além das 2 características que eu citei acima, você precisa ter o amor. Você precisa amar a tua parceira. Porque sem o amor, infelizmente, aquelas 2 características que eu citei é impossível. Porque Deus vai fazer a parte dele, mas agora você também precisa fazer a tua parte. E sem o sentimento, infelizmente, não tem como um relacionamento ser 100% saudável. Isso porque quando a gente faz as coisas por amor, tem mais agrado, tem mais prazer. É só você fazer a comparação de alguém que quando está fazendo algo forçado e alguém que faz de livre, espontânea vontade. Quando alguém faz algo forçado, a pessoa meio que se sente com um fardo pesado, a pessoa sente-se mal. A pessoa sente-se como se tivessem a colocar o mundo nas suas costas. Mas quando a pessoa faz com gosto, com amor, a pessoa faz com prazer. Por isso é que o amor é importante. Uma vez você amando o teu parceiro, você não fará as coisas porque se sente obrigado, mas estará fazendo com prazer. E esse é o segredo para muitas das coisas darem certo, que a gente colocar o amor nela. Vou dar um exemplo de cozinheiros. Todos eles que são profissionais, que fazem uma comida extraordinária, todos eles vão te dizer a mesma coisa, que não é sobrepor os melhores ingredientes, mas você fazer as coisas com amor, com espontaneidade. Quando você faz as coisas com espontaneidade, primeiro você não sente peso, não sente raiva, não sente remorso, você simplesmente faz e sente o prazer de o fazer. Você fica feliz em fazer aquilo que você tem feito. Então, queridos irmãos, esses são os 3 passos revelados para você. Se você aplicar o primeiro passo, buscar o segundo e o terceiro, que eu ensinei nesse vídeo, você viverá o que nós chamamos de conto de fada. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.